Bem-vindos ao Bekim Balacha 6, Shiur 19. Hoje, Bezat Hashem, a gente vai começar as leis de Netilat Yadayim. Então, a gente está no livro, no PDF, no capítulo 158. Vocês vão perguntar, a gente está começando o livro 158. 158, o Siman Kuf Nun Het, é o Siman do Shulchan Aruch, que começa as leis de Netilat Yadayim. E esses livros do Bekim Balacha vão seguindo a sequência do Shulchan Aruch. Então a gente vai agora, Siman Kuf Nun Het, capítulo 158 do Shulchan Aruch, onde começa as leis de Netilat Yadayim. Então está escrito aqui que quando a pessoa vai comer um pão cuja brachá é a mutzi, então ele tem a obrigação de fazer Netilat Yadayim, ele faz a brachá de Asher Kideshanu B'mitzvotav Etzivanu al Netilat Yadayim. E mesmo que ele vai comer esse pão sem encostar nele, mesmo assim ele precisa fazer a brachá, como a gente vai falar, Bezat Hashem, sobre isso lá na frente no Siman Kuf Samech Gimel 163. Mas quando ele vai comer, ele faz a brachá de Netilat Yadayim. Agora, a gente está escrito aqui, essa é a linguagem do Shulchan Aruch, um pão cuja brachá é a mutzi. Por quê? Tem pão que a brachá dele é mezonot. E aí, se é um pão que é mezonot, aí Chachamim não instituíram sobre ele a brachá, a mitzvah de Netilat Yadayim. Como a gente falou na introdução, que a mitzvah de Netilat Yadayim é somente sobre quando a pessoa vai comer pão. Então, por isso, se ele vai comer pão, que a brachá é a mutzi, ele precisa, antes de comer, fazer a Netilat Yadayim, lavar as mãos. Qual é a quantidade que obriga ele a fazer Netilat Yadayim? Então, aqui ele traz que vou começar ao contrário, né? O Shulchan Aruch escreve que se ele vai comer menos do que kabeitzah, ele faz Netilat Yadayim sem brachá. Então a gente vê que, olha, Netilat Yadayim com brachá é só a partir de kabeitzah. Por que Netilat Yadayim com brachá é só a partir de kabeitzah? Porque o shiur para tumá e tahará é a partir de kabeitzah. Se eu tenho menos de kabeitzah junto, então não tem sobre isso algumas das leis de tumá e tahará, não tem as leis de impureza, etc. Quer dizer, uma quantidade de comida menor do que kabeitzah não pega impureza. Então, por isso, os poskim, e aí, quer dizer, a gente vai ver depois a machloket nos poskim, etc. Mas, por isso, o consenso é que só se faz brachá a partir de kabeitzah. A medida equivalente a um ovo, a gente já vai trazer quanto isso seria na prática em volume hoje em dia. Mas a quantidade equivalente a um ovo, a partir dali tem shur de tumá, então aí a pessoa faz Netilat Yadayim com brachá. Menos que kabeitzah, então está escrito no Shulchan Aruch que é correto a pessoa fazer Netilat Yadayim sem brachá. Porque tem poskim que falam, como a gente falou antes, Bichlal não precisa fazer. Sim, é a opinião do Eshkol, menos que kabeitzah, não tem Bichlal Netilat Yadayim. Mas alguns poskim trazem para sim fazer para menos que kabeitzah, então por isso o Shulchan Aruch escreve menos que kabeitzah, a pessoa faz Netilat Yadayim sem brachá. Agora, a partir de que medida ele precisa fazer Netilat Yadayim sem brachá? Então fala o Shulchan Aruch, ele traz que tem gente que fala que a partir de kazait ele faz sem brachá, menos que kazait ele nem precisa fazer brachá. E aqui tem uma discussão entre os poskim, como entender o Shulchan Aruch. Muitos falam que a opinião do Shulchan Aruch é falar alachá, olha, a partir de kazait tem que fazer Netilat Yadayim sem brachá. Mas tem gente que fala que não, o Shulchan Aruch fala que tem gente que fala, porque tem gente que fala mesmo menos que isso, precisaria fazer Netilat sem brachá. E aí, então por isso, aqui ele traz na alachá que a partir de kazait a pessoa faz Netilat Yadayim sem brachá, mais que, quer dizer, a partir de kazait, mais que kazait ele faz Netilat Yadayim sem brachá até kabeitzah, a partir de kabeitzah ele faz Netilat Yadayim com brachá. Menos que kazait, ele não precisaria fazer Netilat Yadayim. Apesar de, como a gente falou antes, é machloket nos poskim, se ele vai comer menos que kazait,
se ele faz Netilá, se ele precisa fazer Netilá mesmo sem brachá ou não, né? Como a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Agora sim, quanto é kabeitzá? Ou antes disso, então, como a gente falou, machloket, qual é a opinião do Shulchan Aruch? Tem gente que machmir, tem gente que mekel. Qual é a lógica de fazer a partir de kazait? Ele falou, olha, menos que kazait, não é considerado o que está comendo, nem para Birkat Hamazon, nem para outras brachot achronot, etc. Então, para isso, os Chachamim não instituíram Netilat Yadayim. Mais que kazait, aí você já chama que você está comendo. Então, a kabeitzá, como a gente falou antes, a lógica do kabeitzá é porque essa é a medida para tumá e tará. Em relação às leis de pureza e impureza, essa é a medida que a gente considera. E aí, então, por isso, essa é a lógica de seguir ali o negócio de kabeitzá. Agora, quanto é kabeitzá? Kabeitzá está escrito nos poskim, que é a medida de um ovo. Só que, e aí quer dizer, normalmente kabeitzá a gente usa para a medida de, o Rambam fala, 18 dram, que é uma moeda que se usava na época do Rambam. Acho que em português se fala dharma, isso. Eu não sei exatamente, mas bom, uma moeda que se usava na época do Rambam. E aí, quer dizer, ela usa isso como padrão para trazer todas as medidas de kazait, kabeitzá, revit, etc. E aí, quer dizer, uma dessas moedas, então o Rav Chaim Naeh fala que o valor dessa moeda é 3,2. O Rav Ovadia atrás, que tem muitos poskim que falam que é 3 ou até um pouco menos que isso, então ele fala para usar 3 como a medida, para transformar isso em volume ou em peso. Então, fala que 18 dram vão ser 18 vezes 3, 54 gramas de pão. O Rav Ovadia, então assim o Ben Ish Chai fala em relação a kabeitzá, a gente usa 18 darham, que é esses, sairia 54 gramas de pão. Ou, na verdade, como as medidas são medidas de volume, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente, quando a gente vai falando sobre as comidas, mas seria o equivalente a 54 ml de pão. Agora, Rav Ovadia pergunta que o Rambam possui nas leis de Tumá e Tahará, que em relação a Tumá e Tahará, é verdade que a gente fala kabeitzá, mas normalmente o ovo a gente mede ele com a casca. O ovo com a casca é que esses 18 darham que a gente falou que dá 54. Mas em relação às leis de Tumá e Tahará, tem que ver o ovo sem a casca. O ovo sem a casca, o ovo sem a casca, a medida dele é 16,8 darham, que fazendo a conta vezes 3, daria 50,4. Então, aqui em relação a Netilat Yadayim, a gente considera mais que 51 gramas, ele já vai fazer Netilat Yadayim com brachá. Agora, se ele vai comer menos que isso, então como a gente falou antes, para mais que kazait e menos que isso, se faz Netilat Yadayim sem brachá. Quanto é kazait? Então, kazait tem machlok nos poskim, se é metade de um ovo ou um terço de um ovo. Então, a maioria dos poskim, assim, nifsak lalachá em relação a brachá, chroná, etc., considera kazait metade de um ovo, então o ovo é 54 ml, o kazait vai ser 27. Quem fala que é um terço, vai sair um terço de 54, 18 ml. Então essa é a machloket em relação a o que se faz no shiur de kazait. Então se a pessoa vai comer mais de 27 ml, menos de 50, ele faz Netilat Yadayim sem brachá. Se ele vai comer mais do que os 50,4, então aí ele já precisa fazer Netilat Yadayim com brachá. Se ele for comer menos de 27 ml, então como a gente falou antes, é uma coloca nos poskim, se a halakha é que menos que kazait, se precisa fazer Netilat Yadayim ou não.
E aí alguns poskim machmirim, o Kaf HaChaim traz que é bom fazer Netilat Yadayim. O Mishnah Berurah fala que é bom fazer Netilat Yadayim mesmo para uma quantidade menor. Por quê? Ele falou, de qualquer jeito você está fazendo sem brachá. Você vai lavar a mão, você não perde nada, garante, e já faz Netilat Yadayim. O Rav Ovadia traz que, já que a opinião do Shulchan Aruch, assim, mashma, do Beit Yosef e do próprio Shulchan Aruch, e a boa parte dos Achronim, entenderam assim do Shulchan Aruch, é que é só a partir de Kazait, para menos de Kazait não é necessário fazer Netilat Yadayim. Então, se ele vai comer menos que Kazait, não faz Netilat Yadayim. Agora tem, alguns perguntam, como a gente falou antes, tem a discussão entre 18 e 27, tem discussão se é Kazait ou não. Então aqui, o Alachá Brurá, o Rav David Yosef, filho do Rav Ovadia, ele traz que, a princípio, eu tenho aqui uns fake alechumra, para mandar ele fazer Netilat Yadayim sem brachá. Por quê? Eu tenho duas dúvidas. Talvez tem que fazer Netilat Yadayim mesmo para menos de Kazait, como muitos poskim falaram. E se falar que não, é Kazait, como é a opinião do Shulchan Aruch, talvez 18 já é Kazait. Ele falou, por outro lado, eu tenho Sveika para facilitar aqui também. Que o quê? Talvez Alachá é que só se faz Netilat Yadayim a partir de Kabeitzá. Como a gente falou, que a opinião do Eshkol é para menos do que Kabeitzá, nem precisaria Netilat Yadayim. E mesmo que você falar que o shiur de Netilat Yadayim é Kazait, como a opinião do Rokeach, talvez Kazait é só a partir de 27. Então, por isso, eu falo, olha, se a pessoa vai comer entre 18 e 27, é bom ele fazer Netilat Yadayim sem brachá. Como a gente falou antes, ele não perde nada, e não vai fazer brachá levatalá, e etc. Então é bom ele se esforçar para fazer Netilat Yadayim sem brachá, mas na prática ele não tem obrigação. Então se ele não fizer Netilat Yadayim até 27, ele tem onde se apoiar, mas é bom ele fazer Netilat Yadayim sem brachá. Então isso é de 18 para 27. Menos que 18, aí a gente falou, tem alguns poskim que machmirim, o Mishnah Berurah, o Kaf HaChaim falam que é bom fazer Netilat Yadayim sem brachá. Ele falou, olha, quem quiser fazer isso, midat chassidut, mas não é obrigação. Mais do que Kabeitzá, desculpa, mais do que 27, aí já aí é consenso que o Shulchan Aruch passar que precisa fazer Netilat Yadayim sem brachá, de 27 até 50,4, que é o shiur de Kabeitzá aqui, mais que 50,4, aí ele precisa fazer Netilat Yadayim com brachá. Então, esse é mais ou menos as medidas. Agora, em quanto tempo ele precisa comer esse shiur de Kabeitzá, para fazer Netilat Yadayim com brachá ou sem brachá? Então, o Rav Ovadia traz que ele precisa fazer cada um dos kazaitot no tempo de achilat pras. Então, quer dizer, o shiur de Kabeitzá são 2 kazaitot, ele precisa comer um kazait em mais ou menos 7 minutos, e o outro kazait também mais ou menos 7 minutos. E aí também ele escreve que o ideal, o correto é que a pessoa não interrompa entre um e outro mais do que 7 minutos. Então, ele vai comer um dentro de 7 minutos. Quer dizer, shiur de achilat pras é mais ou menos 7 minutos. A gente fala uns quebrados para cima, mas vamos pegar 7 minutos para arredondar. Então ele falou, primeiro kazait dentro de 7 minutos, o segundo kazait também dentro de 7 minutos, e não interromper entre um e outro mais do que esse shiur também de 7 minutos. Então isso é mais ou menos a medida que ele tem para comer o pão que obriga ele a fazer Netilat Yadayim. Então agora vamos dar um resumo rápido para ficar na prática como ficou a halachá. Então assim, se ele vai comer pão, vou de cima para baixo, tá? Mais do que Kabeitzá, que é 50,4, ele faz Netilat Yadayim com brachá. Mais do que Kazait e menos do que Kabeitzá, que aí eu estou vendo Kazait 27 ml, aí ele tem obrigação de fazer Netilat Yadayim sem brachá. Tem gente que discute, mas a gente pega para halachá que é a obrigação de fazer Netilat Yadayim sem brachá. Se ele comeu 18 ml entre 18 e 27, aí é dúvida se ele comeu kazait ou não. Halachá ele não precisaria fazer Netilat Yadayim, se ele pretende comer
né, entre 18 e 27, ele não precisaria fazer Netilat Yadayim, é bom ele se esforçar para tentar fazer, porque a gente falou, tem dúvida aqui se é casait ou não. Então, já que Netilat Yadayim, aqui ele está fazendo sem brachá, não tem o risco de brachá levatalá, é correto e é bom ele se esforçar para fazer Netilat Yadayim sem brachá. Se ele vai comer menos que 18, então alguns poskim falam para ele também fazer Netilat Yadayim sem brachá, assim o Mishnah Berurah, assim o Kaf HaChaim, mas que isso é Midat Hassidut. Agora, que a opinião do Shulchan Aruch é, assim, pelo menos a maioria dos poskim entendeu, do Shulchan Aruch é que a obrigação de fazer Netilat Yadayim sem brachá é só a partir de Kazait. Então, se ele vai comer menos de 18 ml, aí ele está isento de fazer Netilat Yadayim. E que a gente falou, só se faz Netilat Yadayim quando ele vai comer pão, que é a brachá dele, é a Motzi Lechem Minaretz. Se ele vai comer pão, que é mezonot, aí ele não precisa fazer Netilat Yadayim. Então, bom, hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém.